Oi gente, esse é mais um vídeo da série Penal na Real. Hoje trazendo um tema baseado na ótica constitucional. Para iniciar, vou fazer algumas perguntinhas. No Brasil, é permitida a aplicação da pena de morte? Se sim, em quais hipóteses? E a prisão perpétua, que tanto assistimos ser impostas em seriados da Netflix e em filmes norte-americanos? A famosa pena de prisão é a única prevista no nosso ordenamento jurídico ou existem outros tipos de pena? Quais seriam elas? A resposta para muitas dessas perguntas está no texto da nossa Constituição Federal. Para adentrarmos nas penas permitidas, ou seja, previstas, autorizadas pelo texto constitucional e regulamentadas pela legislação infraconstitucional penal, é importante entendermos quais as penas proibidas no Brasil. Mas antes de falarmos sobre o tema, eu sou Marcelo Oliveira, essas são as nossas redes sociais e roda a vinheta! Vamos começar? O artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, prevê que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Aprofundando um pouco mais sobre o assunto, percebe-se que a pena de morte, via de regra, é proibida em nosso país, mas não é inexistente. Sim, pois apesar de muito restrita a possibilidade de sua aplicação, se alguém cometer determinados crimes previstos no Código Penal Militar em tempos de guerra declarada, poderá ser punido com a sanção capital. Dentre esses delitos, temos a traição, por exemplo, nacional que pega em armas contra o Brasil ou Estado aliado, a covardia, na qual o militar, por temor em presença do inimigo, provoca a debandada de tropa ou guarnição, a deserção do militar na presença do inimigo, o popularmente conhecido como desertor, a prática de genocídio em zona militarmente ocupada, artigo 401 do CPM, o crime de roubo em território militarmente ocupado ou em zona de operações militares, dentre outros. A execução da pena de morte será feita por fuzilamento, no máximo após 7 dias da comunicação do trânsito em julgado da sentença condenatória, dirigida ao Presidente da República. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil não participou de nenhuma guerra declarada. Por esse motivo, a pena capital jamais foi aplicada, o que leva a população a ter a ideia de que pena de morte no Brasil não existe em hipótese alguma. Em relação à prisão perpétua, não há dúvidas acerca da sua proibição pela Constituição Federal. Até recentemente, o tempo máximo de pena a ser cumprido no Brasil era de 30 anos. Com o pacote anticrime, apresentado no início do ano de 2019 pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, houve a alteração do artigo 75 do Código Penal, passando este a prever período máximo de 40 anos para o cumprimento de pena. A proibição da pena de trabalhos forçados impede que o Brasil regrida aos tempos sombrios da escravidão, nos quais diversas pessoas eram obrigadas a trabalhar para os seus donos sem recebimento de nenhum salário ou provento. A pena de banimento consiste na retirada forçada de um nacional de seu país em virtude da prática de determinado fato no território nacional. Em outras palavras, é a expulsão de um nacional de seu país, como forma de punição pela prática de algo errado, como um crime. Isso acontecia com frequência na época da colonização do Brasil por Portugal, pois muitos portugueses, ao praticarem crimes graves em Portugal, eram condenados ao banimento do seu país para a colônia brasileira. Finalmente, a proibição de penas cruéis impede que, por exemplo, alguém seja condenado à pena de tortura, chibatadas, apedrejamento, linchamento, dentre outros meios de execução que impliquem tratamentos desumanos ou degradantes ao condenado, e que, portanto, violem diretamente sua dignidade.
Lembrando que a preservação da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, constituída em Estado democrático de direito, nos termos do artigo 1º da Constituição Federal. Conclui-se que a Constituição Federal expressamente determina penas proibidas, ou seja, que jamais poderão ser aplicadas no Brasil. Ao mesmo tempo, em relação à pena de morte, apesar de trazer proibição da tal sanção capital, prevê uma exceção para a prática de determinados crimes militares em caso de guerra declarada. E essa foi mais uma dica de Penal na Real. Fui!